O que será que aconteceu com a raça do Freeza? Os Arcosianos são uma raça muito poderosa, só que ela foi totalmente extinta e não sabemos o porquê. Mas sabemos que os Arcosianos que nós conhecemos, Freeza, Recold, Cooler e o antepassado Freeza, filho do Freeza, que alguns são canônicos, são muito fortes. Só que já nos falaram que não é todo Arcosiano que é forte, que o Recold e o Freeza são mutantes. São tipo um Broly, só que da raça Arcosiana. São muito, muito fortes, só que não é todos os Arcosianos que são fortes. Então, o que pode ter acontecido? Provavelmente pode ser que o Recold, que é entre aspas mais velho, tenha tentado dominar toda a sua raça Arcosiana, mas os Arcosianos provavelmente negaram e ele matou todos. Isso é uma das opções, claro. Mas também temos outras. Temos outra, por exemplo, pode ser o Recold, que só matou todo mundo. Deixa eu passar. Entende? Pode ser que outra raça tenha matado os Arcosianos. Pode ser que, na verdade, foi outro Arcosiano que matou toda a raça e deixou o Recold vivo. Então a gente não sabe exatamente. Ou pode ser que já não exista muitos seres Arcosianos. Pode ser que não era uma coisa muito popular. Porque até no universo 6, que é o do Frost, ele também não tem muito Arcosiano lá. Mesmo sendo em outro universo, não tem nenhum Arcosiano lá, só ele. Então pode ser que os Arcosianos já não sejam muitos, que os Arcosianos estejam em extinção. Provavelmente, uma das coisas que tá vindo na minha cabeça agora, pode ser que um ser muito forte tenha exterminado a raça inteira dos Arcosianos. Uma dos meus pensares, porque se há muitos milênios atrás, vamos voltar muito na lenda do Super Saiyajin, que se o ancestral do Freeza, porque eu tô falando isso da história não canônica, na história não canônica, o Bardo, que é o primeiro lendário Super Saiyajin, aí tem um ancestral do Freeza, que é o que enfrenta o Bardo. Se vamos pensar, se desde aquela época só existia ele como Arcosiano, então desde aquela época a raça era pequena. Então pode ser que alguém muito antigo tenha matado todos os Arcosianos. Uma das minhas opções é o Majin Buu, porque o que sabemos do Majin Buu é que ele é um ser que existe desde os tempos, que ele é um ser que acumula o ódio, que ele não foi mal, que ele não é mal, só que ele foi criando maldade nos milênios que ele passou vivo. Então pode ser que tenha sido ele que exterminou a raça Arcosiana inteira, porque ele tem poder disso. Também pode ter sido o Deus da Destruição, o Bills, pois sabemos que ele dormiu por milhões de anos. Então ele é um Deus da Destruição faz muito tempo. Então pode ter sido ele também. Pode ter sido até um Saiyajin, eu não duvido isso. Não duvido que a lenda do lendário Super Saiyajin, do Broly, tenha começado aí, quando a raça inteira foi destruída, exterminada. Então vamos lá, vamos montar um cenário aqui. Primeira opção, a do Recold. Recold era um mutante com um poder gigantesco, muito acima. Vamos dizer que para o Recold sozinho matar todos os Arcosianos tinham que ser nível Saiyajins, sabe? Que 2.000 de poder era muito, entende? Eu acho nível Saiyajins. Para o Recold matar todos de uma vez é muito difícil. Então pode ter acontecido que ele tentou subjugar todos eles, falando que era mais forte, que ele ia comandar eles, igual ele fez com os Saiyajins e todas as raças. Criar um exército, só que eles não queriam. Aí provavelmente ele deve ter matado todos com uma certa facilidade, pois os Arcosianos não têm transformação igual os Saiyajins que viram um macaco gigante, o Ozaru. Então provavelmente pode ter sido com muita facilidade que o Recold matou todos de uma vez. Também pode ser que seja um próprio Saiyajin, um lendário Super Saiyajin, o de cabelo verde, um antepassado do Broly, que virou o lendário Super Saiyajin. Pode ter sido ele que matou todo, porque vamos pensar assim, se os Arcosianos eram tão fracos na época, os Saiyajins desde o início foram seres guerreiros, seres que destruíam planetas. Eles têm esse negócio de sangue, por isso que eles acabaram com os Tissurudins. Então provavelmente os Saiyajins que foram até os Arcosianos
um dos Saiyajins que provavelmente poderia ser o líder, ou o líder já com lendário, ou poderia ser ele sem o lendário, que ele desbloqueou o lendário na batalha. Entende? Pode ser que o lendário Super Saiyajin era um líder ou até um servo do rei dos Saiyajins, que foi lá pro planeta, dominar o planeta e destruir. Pois eles têm essa mania, os Saiyajins. Mesmo ninguém mandando neles, eles têm essa mania de destruir planetas. Então pode ser que um soldado do rei dos Saiyajins foi lá, lutou com eles, era muito fraco, não conseguiu ganhar dos Arcosianos. Provavelmente poderia ter um Arcosiano mutante naquele meio, que era muito forte, e que ele lutou com ele e perdeu. E provavelmente pode ser que ele desbloqueou o lendário Super Saiyajin e matou toda a raça Arcosiana, deixando poucos. Então, essas são minhas duas ideias. Mas também tem mais. Vamos lá. A ideia agora é que o Majin Buu que matou toda a espécie. A ideia que o Majin Buu matou toda a espécie é que provavelmente o Majin Buu era muito antigo, já estava ganhando a maldade do seu coração, pois o Majin Buu tem desde tempos indescritíveis. Então provavelmente ele já era um ser maldoso que ele se tornou no futuro. Que ele já era o Kid Buu muito maldoso. Pois o que sabemos é que ele não foi sempre maldoso. Mas então ele já era aquele Kid Buu maldoso. Então provavelmente ele deve ter ido lá. Ele era um destruidor, totalmente destruidor de tudo e de todos. Ele destruía todos os planetas, ele destruía os Kaioshins. E provavelmente era numa época onde o BBD ainda não existia, não tinha liberado o Majin Buu. Nós sabemos que no Dragon Ball Daima, mais atual, tem uma pessoa que falou que fez o Majin Buu. Então provavelmente essa pessoa não criou o Majin Buu, e sim só fiz o corpo físico para ele, porque o Majin Buu tem tempos indescritíveis. O único jeito dessa senhora estar vivo por tanto tempo só dele ser uma raça muito antiga. Então provavelmente ele só criou um corpo pro Majin Buu, e o Majin Buu foi destruindo tudo com as suas maldades, destruindo todos os Kaioshins, destruindo o mundo antes de BBD, e foi destruir todos os planetas. E foram atrás dos Arcosianos, sem saber quem era, e só destruiu, não dando nenhuma chance para os Arcosianos se defender, pois eles eram muito fracos. E a última dos meus pensamentos é que o Bills que matou todos. O Bills ou um deus de destruição anterior. O que pode ter acontecido? Que o Bills, com sua missão, né, de destruição, de destruir os planetas, estava lá e viu que o planeta Arcosiano não servia mais, devia ser destruído. Ele escolheu um planeta aleatório, o Arcosiano, para destruir. E o que aconteceu? Provavelmente isso pode ter sido antes de ele dormir, mas ainda um pouquinho mais na frente no tempo, e que ele destruiu todos os Arcosianos com a maior possibilidade do mundo. Ele destruiu o planeta inteiro deles, deixou pouquíssimos Arcosianos. E esses Arcosianos falaram que serviriam a ele. E o que pode ter acontecido? Que a linhagem do Rei Cold, do Freeza, pode ter servido ao Bills desde o início. Quando o Bills adormeceu, eles continuaram destruindo galáxias e planetas. E isso pode ter continuado até chegar no Rei Cold e no Freeza. Então essas são minhas teorias de o que aconteceu com os Arcosianos. Então, comenta aí qual a sua teoria. Deixa um like e se inscreve. Falou!